A segunda lei de Mendel, basicamente, é uma extensão da primeira lei de Mendel, onde, ao invés de ele analisar uma característica cada vez, ele combinou duas características simultaneamente. Então, ele vai passar aí, né, do que a gente chamava de monohibridismo e passar para o dihibridismo. Tá? O monohibridismo é assim porque a gente tem uma possibilidade de um heterozigoto, que vai ser um alelo dominante e um recessivo. Agora, no dihibridismo, o indivíduo pode ser heterozigoto duas vezes, porque eu estou considerando duas características. Okay? O dihibridismo ele vai tratar de duas características distintas, condicionadas por genes que são totalmente independentes. Eles não vão ter nenhum tipo de relação e vão se separar independentemente na hora de formar os gametas. Tá? Então, a gente vai estar considerando a textura da semente na ervilha, no exemplo de Mendel, além de testar e analisar a cor da semente. São coisas que não estão relacionadas entre si na estrutura genética. Então, essa é a base da segunda lei de Mendel. Analisar elementos, né, características que são totalmente independentes entre si. A segunda geração vai ser sempre formada pelo cruzamento de indivíduos da primeira geração, onde eu tenho os indivíduos mais heterozigotos possíveis. Tá? Então, aqui eu estou falando do resultado do cruzamento de dois indivíduos que vão ser heterozigotos para as duas características simultaneamente. Okay? Isso vai fazer com que eu tenha 4 distintos fenótipos. Um fenótipo vai ser o indivíduo apresentar a característica dominante para os dois genes, um outro fenótipo vai ser dominante para um gene e recessivo para o outro, depois eu vou inverter, vai ser recessivo para o primeiro gene, dominante para o segundo, e por último, o indivíduo vai apresentar as duas características recessivas ao mesmo tempo. Tá? Isso vai levar a essa proporção fenotípica, né, que é considerada a proporção fenotípica clássica da segunda lei de Mendel, uma proporção de 9:3:3:1. Tá? Como é que a gente chega a esse número? É o que nós vamos conversar a partir de agora. Okay? Vamos seguir aqui. Então, primeiro exemplo, primeira parte, né, é como que Mendel chegou a essa análise. Então, eu estou analisando as sementes das ervilhas e estou olhando a cor que essas sementes apresentam, elas podem ser amarelas ou verdes, e também está analisando, né, a textura que essas sementes podem apresentar. Elas podem ter a membrana toda lisa ou pode ser rugosa. Tá? Então, eu estou combinando, ao mesmo tempo que as sementes eram amarelas e lisas, eu estou combinando sementes verdes e rugosas. Tá? Então, são dois elementos distintos. Então, ele pegou primeiro, na geração parental, né, na origem, ele pegou plantas puras dominantes, então as plantas puras dominantes carregavam todos os alelos dominantes, tanto do gene de cor quanto do gene de textura, e sementes, plantas puras, né, recessivas, que apresentavam, né, a característica recessiva tanto para a cor quanto para a textura. Então, aqui eu tenho plantas amarelas e lisas com plantas, né, verdes e rugosas, falando especificamente da semente dessas plantas. Tá? Esse cruzamento vai levar a 100% de indivíduos que apresentam fenótipo amarelo, que são plantas híbridas. Tá? Só que essas plantas são híbridas duas vezes. Elas vão ter a heterozigose tanto para a cor quanto para a textura. Então, vendo aqui, o primeiro indivíduo, ele só tem o alelo V dominante, né, para passar para os seus descendentes. Então, ele passou o alelo V dominante. E o outro indivíduo só tem o alelo V recessivo, que foi passado para os seus descendentes. Okay? Então, aqui eu fechei o meu heterozigoto com a questão da cor. A mesma explicação vale para o gene da textura. Ele só tem o alelo dominante da textura, foi o que ele passou. O outro indivíduo só tem o alelo recessivo e foi exatamente isso que foi passado. Então, quando eu combinei esses gametas, né, esses elementos nos gametas, eu gerei indivíduos que foram formados por combinações de alelos dominantes com alelos recessivos, sendo heterozigotos para as duas características simultaneamente. Então, essa é a nossa F1. Tá? Na F1, eu tive 100% de resultados com sementes amarelas e textura lisa. Se eu pegar, né, o que Mendel fez? Ele pegou essas sementes da F1 e cruzou elas, essas plantas, né, deixou crescer, cruzou essas plantas novamente. Fez uma autofecundação aqui, né, desses indivíduos. O que aconteceu? Vamos ver a seguir. E aí sim nós podemos explicar, né, chegar
ao raciocínio de como saiu aquela proporção fenotípica clássica. Então, isso aqui foi o que ele montou, né, a linha de raciocínio que ele teve baseado na separação dos gametas. Então, recapitulando, né, para eu poder chegar a essa conclusão aqui e a montar essa estrutura do quadro de Punnett, eu preciso fazer o quê? Achar os diferentes tipos de gameta que o indivíduo pode formar. Então, esse quadro é formado em cima disso. Então, o que eu tenho aqui? Nosso indivíduo duplo heterozigoto, ele tem um Vzão e um Vzinho, um Rzão e um Rzinho, ok? Foi o que a gente estava falando no slide anterior. Como é que eu vou calcular os gametas? Tem algumas possibilidades para você chegar a essa conclusão. Vou usar aqui um dos jeitos mais conhecidos, mais simples, que é combinar essas letras aqui. E nós vamos chegar aos diferentes tipos de gameta. Então, combinei o Vzão com Rzão, achei um tipo de gameta. Combinar o Vzão com Rzinho, mais um tipo. Agora, o Vzinho com Rzão, mais um. E o Vzinho com Rzinho, meu quarto tipo. O que acontece? Quando eu estou fazendo essa análise, eu vou saber, né, que eu tenho 4 tipos possíveis, distintos, de gametas. Porque se eu tenho o indivíduo sendo heterozigoto para o primeiro e para o segundo gene, isso quer dizer que eu tenho 2 alelos possíveis no primeiro gene e 2 alelos possíveis no segundo gene. Se eu fizer essa conta, eu chego a 4 combinações distintas. Tem outras formas matemáticas de você chegar a essa conclusão, mas isso aqui é bem simplificado e ajuda bastante a vocês entenderem. Chegando aos gametas, eu consigo montar a tabela. E é o que nós temos aqui, ó. Eu tenho Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. A mesma coisa aconteceu com outro indivíduo, porque nós estamos falando de autofecundação. Estou fazendo um casamento de um indivíduo com ele mesmo. Então, no meu outro lado da tabela, eu vou ter exatamente os mesmos 4 gametas. Okay? E aí basta fazer a combinação. Pego uma letra de cima e combino com uma letra de baixo. Pego uma letra de cima e combino com uma letra de baixo. E assim eu fecho, né, um tipo, um genótipo possível aqui. Tá? A construção disso é bem simples e vocês já fizeram algumas vezes na primeira lei de Mendel para chegar a algumas análises de vocês. Tá? Então aqui eu peguei o Vzão e o Vzão, achei, né, Vzão, Vzão, Rzão com Rzão, achei Rzão, Rzão. Isso vai ser repetido em todas as etapas. Cada vez que a gente faz essa análise, eu estou simplesmente simulando como seria o resultado de uma fecundação, considerando essas 2 características. Tá? Então, preenchendo essa tabela toda, o que a gente consegue observar? Tá? Nós temos aqui uma grande parte das nossas imagens, né, dos nossos genótipos, pintados de amarelo. Então, isso está dizendo que o amarelo é mais forte, né, e está aparecendo mais vezes. Se vocês lembrarem lá na primeira lei de Mendel, que já foi discutida N vezes na formação acadêmica de vocês, o amarelo é a característica dominante. Então, ela tem um potencial maior de expressão. Okay? Então, aqui eu tenho, né, todos os indivíduos que apresentam pelo menos um alelo dominante da cor, ele vai ser amarelo. Vou marcar aqui rapidamente para vocês poderem acompanhar comigo. Então, todos que carregam pelo menos um Vzão já serão amarelos. Tá? Então, eu tenho aqui nessa tabela 16 possibilidades genotípicas calculadas. Tá? Dessas 16 possibilidades, 12 são amarelas. Okay? Então, aqui nós fizemos uma análise prévia considerando só a cor. Mas eu não quero saber só a cor. Segundo a lei de Mendel, está considerando a cor e a textura. Então, a textura dominante vai ser o Rzão, que é a nossa textura lisa. Tá? Então, todo mundo que tem o Rzão vai apresentar, né, a textura lisa. Então, estou marcando todos que carregam pelo menos um Rzão. Então, 12 combinações também. Tá? Então, tem 12 de amarelo e 12 de liso. Bom, faz sentido. Ambos os genes são dominantes, então eles estão tendo mais ou menos
a mesma condição de expressão. Então, eles acabam tendo exatamente o mesmo efeito na expressão. Quando eu quero analisar os dois dominantes ao mesmo tempo, isso já vai restringir um pouco. Por quê? Os dois dominantes ao mesmo tempo, eles vão ser amarelos e lisos. E aí basta eu olhar o que já foi representado aqui no nosso diagrama, né, da tabela. Todos os que estão com a borda lisa e a cor amarela são dominantes para os dois genes. Basta eu contar quantos eu tenho aqui e eu vou saber quantas das combinações que foram geradas vão levar as duas características dominantes ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui 9 combinações que vão levar a dominante e dominante naquele indivíduo. Então, amarelo e liso. Tá? Então, 9 das 16 possibilidades vai ter a dominância, né, para os dois genes. Se eu partir para a segunda possibilidade aqui, né, amarela com a semente rugosa. Então, já tem aqui no nossa tabelinha montada todo mundo que está com amarelo e apresenta ao mesmo tempo o Rzinho, que é o que define a semente rugosa. Então, eu tenho aqui 3 vezes nessa tabela das 16 possíveis. Então, nessas 3 vezes, eu tenho dominância para o primeiro gene, que a gente está discutindo, e recessividade no segundo gene. Tá? Então, tenho este resultado aqui. Sobraram apenas 4 partes da nossa tabela para serem analisadas. Então, o que eu vou ver agora? Sementes verdes e, ao mesmo tempo, lisas. Verde, que é com borda lisa, né, com a textura lisa, verde com a textura lisa, e mais uma verde com a textura lisa. Tá? Então, 3 vezes das 16 vão ter esse fenótipo. Vão ser recessivo para o primeiro gene, que a gente está discutindo, que é a cor, e dominante no segundo, que é a textura. E sobrou apenas uma última combinação, que vai ser recessiva em ambos os genes. E aí, nós temos aqui uma das 16, verde com a semente rugosa. Tá? Então, aqui eu cheguei, né, ao raciocínio que levou àquela proporção clássica que nós estávamos falando alguns slides atrás. 9, 3, 3, 1, que é derivado dessas frações. Como a base é igual, eu posso desconsiderar a base e manter somente a parte de cima. Tá? Então, essa é a nossa proporção fenotípica clássica da segunda lei, quando eu estou analisando duas características simultaneamente. O interessante desse tipo de estudo é que qualquer característica, né, qualquer par de genes que você estiver analisando, ou 2 pares de genes que você estiver analisando, que vão respeitar os princípios da segunda lei, vão ter exatamente esse resultado que vocês viram agora. Tá? Então, eu posso sair da cor e da textura e analisar a altura e a cor, ou a cor de outra parte da planta, ou o formato, que a forma como a semente vai sair do caule, isso vai ter o mesmo resultado, porque matematicamente eles vão respeitar a mesma condição, já que geneticamente eles estão dentro do mesmo padrão. Tá? Então, na segunda lei de Mendel, é exatamente isso que nós temos. Vamos analisar 2 características simultaneamente. E vocês podem replicar isso com qualquer par, né, 2 pares de genes que respeitem esse princípio.